Bora para mais um vídeo, e esse vídeo vai ser muito importante para quem quer começar a investir na bolsa de valores, mas ainda não sabe como analisar uma ação e começar a sua primeira compra. Mas antes de começar, eu quero deixar claro que isso não é uma recomendação de investimento. Eu estou aqui ensinando só como eu faço para analisar minhas ações e como compor minha carteira de investimentos. Primeiramente, a gente precisa entender o que é comprar uma ação. Muitas pessoas acham que é só comprar uma ação e torcer para o preço dela subir para você vender e ter algum ganho. Mas não é assim que funciona. Quando você compra uma ação, você está comprando uma participação daquela empresa. Por exemplo, se você compra uma ação da Sanepar, você literalmente vira um sócio dela. E para você ser sócio de uma empresa, você necessariamente precisa entender o que essa empresa faz, se os indicadores dela são bons, se ela tem bons resultados nos seus lucros. E por isso, antes de abrir uma corretora e sair comprando ações, a gente precisa entender como funciona essa parte de você analisar uma ação e ver qual que é a melhor para você deixar na sua carteira. Primeira coisa que eu recomendo, não é para sair comprando ações aleatórias, pega qualquer empresa que é mais famosa no Brasil e começa a comprar ações aleatoriamente, porque você vai com certeza se dar mal com isso. Primeiro, a gente precisa entender os setores da economia. A gente tem setores que é considerável um pouco mais estáveis, que são saneamento, tem o financeiro, energia elétrica, bancos e até seguros. Ou seja, são setores que, se você pensar, se acontecer uma guerra no Brasil, você pode deixar de comer um McDonald's, pode deixar de beber uma Coca, pode deixar de assistir uma Netflix, mas você não vai deixar de usar água para tomar banho, usar água para beber, acender uma lâmpada da sua casa. Então, isso são considerados setores que são mais estáveis e mais seguros para compor sua carteira. E a gente também tem setores que são considerados com maior potencial de crescimento, maior potencial de retorno. Só que daí também tem um potencial risco que é atrelado neles. Uma comparação para você entender. A gente tem a Starbucks e tem uma padaria da esquina. Se você colocar uns R$100 nessa padaria e R$100 no Starbucks, qual você acha que tem a maior probabilidade de retorno? Com certeza a padaria ela tem um potencial maior de retorno, de dobrar esse retorno, porque é mais fácil ela conseguir o dobro de clientes do que o Starbucks, que é uma empresa maior e mais consolidada. Para ela conseguir o dobro de clientes, para aumentar o dobro esse seu investimento, ele precisa pegar basicamente o planeta inteiro para ser cliente deles, que é muito mais difícil. Mas daí você também tem que ver qual das duas apresenta o maior risco. Com certeza é a padaria da esquina. Na Bolsa de Valores acontece algo bastante parecido. A gente tem as empresas maiores, que são mais consolidadas, e ela tem uma maior segurança na sua composição. E temos as empresas um pouco menores, que também são setores um pouco mais arriscados, porém tem um grande potencial de retorno com isso. Por isso a gente tem que mesclar os dois mundos. Fazer uma parte com setores mais estáveis, só que também tem aqueles 5, 10% de setores que têm um maior potencial de crescimento. O que eu gosto de fazer, o que eu já fiz para compor minha carteira, é pegar 2 ou 3 empresas de cada setor, aí sim analisar elas com indicadores, que eu vou mostrar já no vídeo, e daí ver qual que tem mais lógica para colocar na minha carteira, para compor minha carteira, e aí sim eu montar essa minha carteira e fazer os aportes com isso. Então, onde analisar as empresas? Para analisar as empresas, existem muitos sites. Eu uso aqui a UVP Analítica. Ela reúne indicadores das ações brasileiras, tem fundos imobiliários, tem ETFs, renda fixa e também de ações americanas. E é justamente nesse site que eu vou mostrar para vocês como analisar uma empresa, vou mostrar alguns indicadores, apresentar para vocês, e aí sim você conseguir analisar e bater o martelo se você quer colocar essa empresa na sua carteira ou não. Para servir de exemplo, eu vou colocar aqui a Sanepar. Aqui a gente vai ter os indicadores da Sanepar e a gente vai começar com o PL. O PL é o preço sobre o lucro da empresa. Aqui na Sanepar está 8,86. O que significa isso? O mercado está disposto a pagar 8 anos, quase 9 anos, do lucro sobre essa empresa. Ou seja, se você está comprando uma ação da Sanepar, se ela manter o lucro dela que está atualmente por 8 anos e 86, você obtém esse retorno de volta. A gente tem o PVP também. O PVP é o preço sobre o valor patrimonial. Basicamente eu gosto de entender que é como se fosse o valor de um tijolinho da empresa. Se está 1, quer dizer que a empresa está sendo oferecida pelo preço justo dela. Ou seja, se um tijolinho vale R$1, a gente está pagando R$1. Nesse exemplo da Sanepar está 0,85, ou seja, se a empresa vale R$1 milhão, o mercado está disposto a pagar, você vai comprar ela com um desconto de 15% a menos que ela vale, ou seja, 850 mil. A gente também tem indicadores de endividamento, que seria para você ver como é a estrutura de dívida dessa empresa.
eu gosto de olhar a dívida líquida por EBITDA. Ou seja, o que é o EBITDA? É os ganhos antes dos juros, das taxas, das depreciações e das amortizações. Ou seja, é todo o lucro que a empresa teve, porém é o lucro operacional. No exemplo da Sanepar, todo o lucro que ela teve com o saneamento, com o esgoto e com a distribuição de água. E aqui a dívida dela dividido por esse lucro, ou seja, 0,71. Quer dizer que em menos de um ano de lucro operacional, essa empresa consegue pagar suas dívidas. A gente também tem os indicadores de eficiência. Eu gosto de olhar a margem líquida, que é a margem de lucro depois de ter pago todas as suas despesas, todos os seus custos, é o que sobra para essa empresa. Aqui a margem líquida da Sanepar é 16,66. Eu gosto de olhar aqui o gráfico para você entender mais ou menos a média do setor. O valor atual da Sanepar está 16,66. A média dela é 20,79, ou seja, ela teve um probleminha aqui nos últimos meses, mas ela ainda está acima da média do setor. Então você tem que comparar empresas de mesmo setor nessa hora. Por exemplo, você não pode comparar a Sanepar com o Banco do Brasil, porque são setores diferentes, têm outras estratégias, têm outras rentabilidades. E aqui os indicadores de rentabilidade da Sanepar. Eu gosto de olhar bastante para o ROI, porque o ROI é o retorno sobre o dinheiro do acionista. Se a empresa tem R$1 milhão no ROI, ela vai ter 96.400 de retorno para ele. Agora, como comprar a sua ação? Depois de analisar a empresa e decidir qual ação você vai comprar, qual dessas empresas teve o maior desempenho, um melhor indicador e uma maior lógica para sua carteira, a gente vai comprar essa ação. E para isso você vai precisar de uma corretora. No meu caso, eu utilizo aqui o BTG Pactual. Mas também tem outras empresas que é mais conhecidas no mercado, a gente tem a XP, tem a Rico. Então agora eu vou mostrar como compra uma ação nessa corretora. Depois de criar sua conta, transferir o dinheiro para ela, você vai acessar a área de investimentos, depois entra em renda variável e vai procurar pelo ticker da empresa. O ticker nada mais é que um código da ação. Ou seja, no caso da Sanepar, que eu peguei de exemplo, é SAPR4. Aí você vai digitar o código. Aqui tem SAPR4, também tem SAPR4F, porque as ações, elas basicamente se comportam de uma forma de lotes. Para pequenos investidores, a gente utiliza sempre o mercado fracionário, que é sempre você vai poder comprar uma ação, 2, 10, 20. Quando é só o ticker SAPR4 sem o F na frente, que significa fracionário, você vai comprar de 100 em 100 unidades, o que é um pouco mais pesado para quem está começando a investir agora. Mas não muda nada. Daí você coloca a quantidade que você deseja comprar, confirma e pronto. Agora, literalmente, você é sócio dessa empresa. Uma outra coisa que é muito importante falar é que são a importância dos aportes mensais. Um erro muito comum de quem está começando a investir é de tentar acertar a hora exata de você comprar a ação que está Um erro muito comum de quem está começando é tentar acertar a hora que a ação está muito barata e comprar ela na hora certa e achar que vai valorizar muito mais do que o mercado. Mas isso não existe. Ninguém sabe qual que é o piso, qual que é o chão de uma empresa. Por isso, uma estratégia que eu utilizo, que é muito utilizada também pelas pessoas que investem, é fazer os aportes mensalmente. Ou seja, quando você faz um aporte mensal, você consegue entrar em vários cenários, várias janelas de preço dessa empresa. Algumas vezes você vai pagar um pouquinho mais caro, mas também vai ter vezes que você vai compensar pagando mais barato, abaixando assim o seu preço médio de ação. Também temos estratégias para rebalancear sua carteira. Como você vai fazer? Você vai comprar aleatoriamente as empresas que você escolheu? Não. Eu tenho um método que eu faço, o nome é chamado de método burro. Burro porque ele vai forçar você a comprar as empresas quando está mais barata e não comprar quando elas estão muito caras. Imagina uma carteira que é composta por 50% de renda fixa, exemplo, um CDI ou aquela renda fixa que só sobe, aquela renda fixa de cofrinho de banco, e 50% em ações, em renda variável. Com o tempo, pode acontecer dessas ações subirem muito mais do que a renda fixa. Exemplo, se está 50-50, daqui 2 anos, ou daqui 1 mês até, essa renda variável vai estar 60% e a renda fixa vai ter abaixado para 40% proporcionalmente. O que você tem que fazer nessa hora? Você deve alocar seu dinheiro mais em renda fixa, porque, logicamente,
a renda variável subiu muito e está ocupando agora 60% da sua composição de carteira. Isso faz com que você não compre as ações quando estão muito caras e também ao contrário, se a renda fixa aumentar muito e as ações caírem demais e a renda fixa subir para 70%, tiver 30% de renda variável, você vai ter que ter um aporte um pouco mais gordo na parte de renda variável, fazendo que você compre essas ações num preço muito mais atrativo do que antes. Assim, você mantém essa composição de carteira que era inicialmente, que era 50-50, fazendo com que você não tenha que entrar num período que está uma ação muito mais cara e você comprar ela aumentando demais seu preço médio. Isso você tem que fazer numa lógica de vários segmentos, vários setores, ou seja, os setores que são mais sólidos, que são mais seguros, você tem que deixar uma porcentagem maior, ou seja, 30%, 40% em outro, 10% em outro, e daí você vai começar a dividir em ações que são um pouco mais arriscadas, mas que daí tem um retorno muito maior, ou seja, 2%, 1% em alguma outra ação, da parte industrial, da parte de varejo, e aí sim você evita ter muita posição em alguma coisa que está muito cara. E é basicamente assim que eu invisto minhas ações. Primeiro você entende os setores, depois você analisa qual empresa é mais rentável desse setor, daí sim você compõe sua carteira, faz seus aportes mensais e ao longo do tempo você vai criando essa carteira, vai aumentando essa carteira, vai aumentando sua posição como sócio nas ações e mantendo assim seu patrimônio muito mais estável, sem oscilações e protegido da inflação no Brasil. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e fica com o próximo vídeo. Comenta aqui se quer que eu faça outro vídeo falando sobre fundos imobiliários, também ETFs ou até ações americanas. E é isso. Valeu!